Coincidência é uma questão sistêmica. Muitas pessoas vão falar, tudo que acontece na vida da gente é coincidência, é uma grande coincidência que isso tenha acontecido. Olha, se aconteceu isso com seu pai agora e acontece isso com você depois, é só uma coincidência. Nada mais do que uma coincidência. Será que é coincidência ou será que é uma questão sistêmica? Eu quero te contar uma história hoje, certamente você conhece personagem, com certeza você conhece personagem. Em algum momento da sua vida você já ouviu falar dele. E esse personagem é um personagem verdadeiro, é verídico, ele viveu, ele já faleceu, ele já morreu e no final eu vou te contar o nome dele. Vou te contar o nome dele e tenho certeza de que você conhece. E você talvez carregue junto com você algo que ele criou. Então vamos lá para essa história, porque eu acho que ela vai nos ajudar a elaborar uma ideia e vai nos ajudar a trazer um grande exemplo, ilustrar algo que eu quero falar aqui. Buzomenin Nagy, que foi um terapeuta austro-húngaro, ele falava de uma coisa, ele era um psiquiatra e falava de uma coisa que era lealdade invisível. O que é lealdade invisível? Isso tem a ver com aquilo que a gente fala dentro das constelações. Seguir o pai, seguir a mãe, ele segue o pai, ele segue a mãe. O que muitas pessoas não entendem. E eles acham que isso é da constelação. Isso é da constelação. Nas constelações eles falam isso. Não, isso acontece comigo, acontece com você. Quantas coisas que a gente faz e a gente faz movido por forças que a gente não conhece, por forças que estão no nosso inconsciente. Essa história, ela casa bem com isso. Vamos imaginar o seguinte, eu vou te contar uma história verídica, como eu já te disse, um personagem que você conhece e certamente você deve ter algum objeto que ele criou com você. Se você não tem, certamente você tem vontade de ter, porque todo mundo tem vontade de ter as coisas que esse cara um dia criou. Uma menina, ela conheceu um rapaz e ela se apaixonou por esse rapaz. Tiveram um caso e ela engravidou desse rapaz. Era uma menina muito nova. E ela volta para a casa dos pais e volta grávida. Só que quando ela chega lá na casa dos pais, ela diz para os pais que ela estava grávida e que estava grávida de um rapaz específico. Esse rapaz que ela estava grávida, ele é muçulmano. Ele está ligado ao Islã, a família dele toda ligada ao Islã. Aliás, ele é de origem síria. E aí o pai dela, o pai dessa menina, disse, eu não quero que você se case com ele. E ela grávida, sem saber o que fazer, ela procura um médico. Foi lá e procurou um médico e disse para o médico o seguinte, olha, eu não posso ter essa criança, meu pai não permite que eu tenha essa criança, eu tenho que entregar essa criança, eu não tem jeito, eu vou ter que colocar ela para adoção. Esse médico era um médico que ele criava uma condição de que pudessem ser feitas determinadas adoções de forma sigilosa. A menina teve o bebê e antes dela ter o bebê, antes do bebê nascer, eles não sabiam o sexo do bebê. Ele conseguiu um casal para adotar essa criança. Esse casal que ele conseguiu para adotar essa criança era um casal de advogados. Por que era um casal de advogados? Porque essa menina ela disse o seguinte, ela fez uma exigência, ela falou, bom, eu só quero que a pessoa que adote, ela tenha uma pós-graduação. Era uma condição sine qua non, uma condição sem a qual ninguém poderia adotar aquela criança. As pessoas precisam ter uma pós-graduação. E aí veio um casal de advogados e se interessou para adotar a criança naquele momento. Só que eles queriam uma menina e não queriam um menino. Quando eles descobriram que era um menino, eles abdicaram daquilo, recuaram, disseram não, a gente não quer. E aí surgiu um novo casal para adotar essa criança. Mas o casal era um casal mais simples, era um mecânico e eles eram fazendeiros. Na verdade, ele era mecânico, o homem era mecânico. E ele vivia numa fazenda. Bom, no final das contas, assinaram outro contrato, já que eles não tinham a pós-graduação. Qual era o outro contrato? Essa é uma história verdadeira que eu estou te contando aqui. Aí o outro contrato dizia o seguinte, bom, então vocês vão ter que dar uma educação adequada para essa criança, vão ter que mandar ela para a universidade. E eles assinaram esse contrato e guardaram dinheiro uma vida inteira para mandar esse jovem, ou essa criança, quando ele ficasse jovem, para a universidade. E lá na frente, esse jovem abdicou disso. Ele disse, não, isso era uma exigência da minha mãe biológica. Era uma exigência da minha mãe biológica. Eu não quero que ela seguir aquilo que ela falou. Então eu não quero ir para a universidade. Abdicou da universidade, mas se tornou um dos homens mais famosos que a humanidade já conheceu até hoje. Um dos homens que mais colaborou para a humanidade até hoje, em muitos sentidos. Você vai entender já quem é essa pessoa.
Só que veja só o seguinte, olha o que acontece na história desse homem. Esse homem, ele morre sem falar com o pai biológico. Ele descobriu lá depois, na vida dele, na vida adulta dele, ele descobriu quem eram os pais biológicos. E o mais interessante é que essa mãe biológica que o entregou para adoção, casou-se depois que o pai dela morreu. Ela casou-se com aquele homem que era muçulmano e que ele nunca foi um praticante daquela religião. Nunca foi um praticante daquela religião. Mas ela acabou se casando com ele, casou-se com ele e teve uma filha com ele. E esse homem nunca falou com esse pai biológico. E essa era uma dor que o pai biológico carregou durante uma vida inteira. O pai biológico dizia assim, não, eu não quero carregar isso comigo. Se eu soubesse disso, porque o pai dizia, esse pai biológico dizia que ele não sabia dessa história. Ele não sabia que isso tinha acontecido. Então eu não quero, eu não posso viver com isso, eu gostaria de me aproximar dele. Durante anos, mandou e-mails para ele no dia do aniversário dele. Durante anos, mandou e-mail para ele no dia do aniversário dele. E ele nunca respondeu e ele morreu sem falar com esse pai biológico. Mas o que é mais interessante, que essa menina tinha exatos 23 anos quando abandonou esse menino. Exatamente 23 anos quando entregou esse menino para adoção. E sabe o que acontece na vida desse menino? Quando ele tem 23 anos, ele abandona a sua filha. A mãe abandona o filho e esse filho abandona a filha. Um homem famosíssimo, você sabe quem é agora, vou dizer o nome dele. O nome dele é Steve Jobs, o grande criador da Apple, o grande criador do iPhone, o grande criador de todos os computadores que a gente conhece aí, dos Macintosh da vida. Olha, então vamos imaginar o seguinte, será que isso é só uma coincidência mesmo? Os céticos vão falar, é só uma coincidência. Mas quem estuda os movimentos sistêmicos entende que aí existe uma espécie de lealdade invisível funcionando. E olha só que interessante, ele nunca quis falar com o pai dele biológico e nunca olhou para o pai dele biológico, mas abandonou a menina, a filha dele, quando a filha dele nasceu e ele tinha exatos 23 anos. Lá na frente, quando ele descobre, e isso está na biografia dele, não sou eu que estou inventando essa história não, está na biografia dele. Lá na frente, quando ele descobriu que a mãe dele tinha dado ele para adoção quando tinha 23 anos, e ele se dá conta disso, qual foi a primeira frase que ele disse? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Não é? Porque ele sente naquele momento que foi movido por uma outra força que ele nem sabia dizer qual era. E não haveria necessidade disso. E sabe o que foi mais interessante também? Que quando ele abandona essa menina, ele estava no início da época. Ele estava começando a época. E aí ele disse, não, vamos dar um jeito nessa situação. E logo no início, ele pagava uma pensão de pouquíssimos dólares, 300 e poucos dólares por mês, e aumentou essa pensão depois para $5.000 e deu uma casa onde elas poderiam morar. Essa menina cresceu com a mesma dor que ele cresceu. A dor de ser abandonado, a dor de ser deixado de lado. Incrível como isso acontece na vida de uma família. Uma grande coincidência. Você não acha que é uma grande coincidência? E assim eu poderia te mostrar inúmeras coincidências. A gente poderia olhar para inúmeras coincidências. Bozomeni Nagy, ele fala sobre isso, esse psiquiatra. Ele nos diz da lealdade invisível, de que muitas coisas que a gente faz como lealdade a alguém que a gente nem sabe quem é. Talvez sejam os nossos pais, talvez sejam os nossos avós, pessoas que a gente nem conhece. Então será que são coincidências ou será que são movimentos sistêmicos? Será que todo esse trabalho da terapia sistêmica, todo o trabalho do Bert Hellinger, das constelações sistêmicas familiares, é tão sem fundamento assim como as pessoas falam? Ou será que há algo a ser visto nesse processo? As pessoas que já passaram por processos de constelações sistêmicas familiares e identificaram padrões repetitivos dentro da sua vida e que puderam ser sanados a partir das constelações, essas pessoas hoje elas dão um valor diferente a esse trabalho. E muitas pessoas e muitos profissionais
como médicos, psicólogos, terapeutas, hoje vêm dando valor também a esse tipo de trabalho. Inclusive, o Ministério da Saúde aqui que coloca as constelações sistêmicas familiares como um grande instrumento em todo esse trabalho de prevenção e de ajuda para as pessoas dentro do SUS. Bom, tá aí algo para você pensar. Vou deixar então essa reflexão para você. Será que é coincidência ou será que é apenas um movimento sistêmico que, se tivesse sido visto, se tivesse sido trabalhado, talvez não tivesse consequências tão desastrosas na vida de várias pessoas dentro dessa família? Pode ser, né? Pode ser. Mas pode ser que seja só uma coincidência, como muitas coincidências que a gente vê por aí e que acabam afetando direto a vida das pessoas. Eu acredito no poder das constelações, porque já vivi esse poder das constelações. Esse foi o vídeo de hoje. Conta essa história para as pessoas, porque eu acho que elas vão gostar. Steve Jobs, quiser saber mais, entra na biografia dele, leia a história dele e você vai se encantar. Esse período da vida dele, esse pedaço da vida dele, que nos mostra exatamente isso. E o que é mais interessante é que mais para frente ele é mandado embora da própria empresa dele. Então ele é leal a uma dor, é leal a um movimento. Ele vai ser abandonado de novo porque ele vai ser mandado embora da própria empresa dele. Não, tem um monte de história ali que é bem interessante para você. Vamos deixar isso para você hoje. Eu vou deixar 2 playlists para você, uma de constelação e terapia no dia a dia da nossa vida. Lembra sempre de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações. E deixa seu like e deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço, valeu!